Ou seja, quando um entra em curto, entre a sua alimentação positiva e negativa, automaticamente, pessoal, automaticamente, quando você medir entre positivo e negativo nos demais, a medição do curto vai aparecer. E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional da Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio. Juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos pra cima. Que história é essa que um estando em curto, a medição entre todos que estão ligados nessa mesma tensão vai apresentar esse curto também? Poderia me explicar melhor? É claro, gente, porque aqui no Eletrônica Fácil eu tento sempre de forma incessante, ou seja, da melhor forma possível, de forma didática, simplificada, incrível e sensacional, explicar os conteúdos fantásticos do mundo da eletrônica. E é por isso que eu fiz essa montagem aqui no protoboard para explicar tudo isso aqui para vocês. Inclusive protoboard, componentes, ferramentas, tudo isso e muito mais para manutenção de placa, soldagem de placa, de forma top de linha você acha na loja Eletrônica Fácil e o link está aqui na descrição do vídeo, lojaeletronicafácil.com.br, beleza? Gente, então olha só, lembra que o professor Rodolfo na Masterclass número 1 explicou para vocês que cada circuito integrado tem uma corrente quiescente? Essa corrente quiescente é uma corrente que vai circular do pino de VCC para o GND, VCC para GND, VCC para GND, cada CI vai ter a sua, né? Para que ele funcione internamente. Ou seja, para que toda a sua estrutura interna semicondutora, seja a função que for, para que ela seja ativada com sucesso. Perfeito? Então, se a corrente quiescente for 5 microampere, quer dizer que quando ele for alimentado, por exemplo, em 5 volts, tá? Ele vai ter um consumo interno de pelo menos 5 microampere para ele funcionar, tá? E aí nós chegamos à conclusão que se a gente colocasse 5 volts e a corrente quiescente dele fosse 5 microampere, que a resistência equivalente de toda a estrutura semicondutora interna do circuito integrado seria de mega-ohms, por exemplo, 1 mega-ohm. Lembram disso? Legal. Por que eu estou relembrando vocês desse fato? Porque relembrar é viver. E aí, para simplificar, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei esse protoboard, tá bom? Coloquei 4 circuitos integrados. E aí, cada circuito integrado tem o seu pino de VCC, 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 GND, GND, GND e GND. E aí é como se nós tivéssemos, então, de uma forma bem simples explicando, tá, pessoal? Um resistor ligado do VCC para o GND, ou seja, fazendo com que do positivo tenha um resistor de mega-ohms ligado ao teu negativo. Nesse CI, um resistor ligado do positivo até o negativo, representando a resistência interna desse CI. Outro resistor ligado do positivo até o negativo, representando o sistema interno desse CI. E outro representando a resistência interna desse CI. Ou seja, é como se a gente tivesse 4 resistores ligados entre o VCC e o GND. Perfeito? E aí, automaticamente, para explicar de forma didática para vocês, eu montei um circuito bem simples do ladinho aqui, ó, de cada resistor ligado entre o barramento positivo e o barramento negativo,
cada resistor representando a resistência interna de cada um dos nossos circuitos integrados. Inclusive, eu quero propor um desafio para vocês. O código de cores do nosso resistor que está aqui, nós temos 4 resistores com o mesmo valor, tá? O código de cores deles é o seguinte: marrom, preto, verde, dourado. Marrom, preto, verde, dourado. Tá bom? Deixa aqui para mim no campo de comentários qual é a resistência de cada um desses resistores aqui. Marrom, preto, verde, dourado. E eu quero saber se a família Eletrônica Fácil está dominando o código de cores que a gente ensinou lá no curso de Eletrônica Fácil no módulo 1. Então deixa aqui para mim no campo de comentários qual é o valor de cada um desses resistores, tá? Então cada um desses 4 resistores simboliza a resistência interna de cada um dos circuitos integrados que aqui está. Perfeito? E aí, gente, quando você estuda eletrônica, eletricidade, lembra que vocês aprenderam circuito série, paralelo e misto? Então, olha só. Se eu tenho aqui o positivo ligado na entrada da alimentação DCI e o negativo na alimentação negativa. Entrada, alimentação positiva, saída, alimentação negativa. Entrada, alimentação positiva, saída, alimentação negativa. Entrada, alimentação positiva, saída, alimentação negativa. O que eu fiz? Cada resistor é cada resistência interna DCI. Então, a entrada do resistor, liguei no positivo. Barramento positivo. Saída do resistor, liguei no barramento negativo. Entrada do resistor, barramento positivo. Saída, barramento negativo. Entrada, barramento positivo, saída, barramento negativo. Entrada, barramento positivo, saída, barramento negativo. Então, quando a gente interliga positivo com positivo, com positivo, com positivo, negativo com negativo, com negativo, com negativo, automaticamente eu estou colocando a mesma polaridade em todo mundo aqui, e a mesma polaridade em todo mundo aqui. Se eu colocar 5 volts aqui e 0 aqui, eu vou ter 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Se eu colocar 3.3, eu vou ter 3.3, 3.3, 3.3, 3.3. E aí, olha só que legal. Vocês percebem, gente, que eu tenho aqui um circuito paralelo, uma associação em paralelo, onde automaticamente nós ligamos entrada com entrada, com entrada, saída com saída, com saída, com saída. Ou seja, nós temos 4 resistores em paralelo, simbolizando as 4 alimentações dos 4 CIs. Perfeito? As 4 estruturas internas de cada um dos CIs. E aí, qual é a característica do paralelo, gente? No paralelo, a tensão, quando você injeta tensão, você vai ter o mesmo valor de tensão em cada um dos componentes e a corrente elétrica irá se dividir. Perfeito? Tranquilo? Então, olha só que legal. Se a corrente quiescente desse CI for 5 microampere, eu vou ter 5 microampere descendo aqui, mais 5 microampere descendo aqui, mais 5 microampere descendo aqui, mais 5 microampere descendo aqui, totalizando o quê? 5, 10, 15, 20. Uma corrente quiescente total de 20 micro. Perfeito? Tranquilo? Se eu tenho uma corrente total quiescente de 20 micro, qual é a resistência equivalente quiescente de toda essa associação? Se eu tenho 5 micro em 5 volts, a resistência equivalente desse cara é de 1 mega ohm. Então, se você já colocou que o valor do resistor era 1 mega, deixa a hashtag acertei aqui no campo de comentários, porque a resistência do código de cores que eu citei aqui para vocês, marrom, preto, verde, dourado, é de 1 mega ohm. Perfeito? Então, se você acertou, deixa a hashtag acertei, professor. Legal? Beleza? Então, se eu tenho aqui a resistência equivalente desse cara de 1 mega, esse aqui 1 mega, esse aqui 1 mega e esse daqui 1 mega, quando você coloca 4 resistores de 1 mega em paralelo, como que eu sei a resistência equivalente entre eles?
Você pode aplicar a fórmula universal do resistor em paralelo, que é 1 dividido por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Perfeito? Ou você também, quando tem resistores iguais, todos têm o mesmo valor, você pode pegar o valor de um resistor e dividir pelo número de resistores que estão em paralelo. Então, se eu tenho 4 resistores de 1 mega em paralelo, qual que é a resistência de equivalência entre eles? É 1 mega, que é o valor de 1, dividido por 4 resistores, que dá 250 mil ohms. Ah, professor, mas será que é isso mesmo aí que você está falando? Será que se eu medir como o multímetro de bancada da Rigol entre o mais e o menos aqui, que vai dar a resistência entre todos eles, vai dar os 250 kΩ? Ah, eu estou duvidando aí. Então vamos lá, vamos medir. Tá bom? Então eu vou medir, pessoal, aqui, ó. Perfeito? Entre o mais e o menos. Vamos lá, ó. Então eu vou posicionar aqui as pontas de prova do multímetro, ó. Analisando aqui no multímetro de bancada da Rigol. Olha lá o valor que deu, gente. 0,250 mega. 0,250 mega é a mesma coisa que 250 kilo ohms. Perfeito? Então a resistência equivalente dos 4 resistores em paralelo de 1 mega é 250 kilo ohms. Perfeito? Tranquilo? Tá, professor, mas eu ainda quero entender a influência daquele curto-circuito que você citou pra gente. Por que quando um entra em curto, todos os outros entram? Porque olha só, pessoal, no paralelo, na associação em paralelo de resistores, que você aprendeu lá no módulo 1 do curso de Eletrônica Fácil, tá? O professor Rodolfo falou o seguinte para você, que na associação em paralelo existe uma regrinha. E que regrinha é essa, meus queridos e amados alunos da família Eletrônica Fácil? A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. A regra é a seguinte: na associação em paralelo, a resistência equivalente será menor do que o menor valor de resistor. Ou seja, se eu tiver 4 resistores em paralelo e o menor valor de um dos resistores for 100 ohms, o resistor equivalente de toda a associação terá que dar menor do que 100. Se eu tenho 4 resistores em paralelo, por exemplo, um de 1K, outro de 10K, outro de 100K e outro de 1 mega, qual é o menor valor? É 1K. Então a resistência equivalente entre todos dará menor do que 1K, que é o menor valor da associação. Só que olha que doido. Um curto-circuito, ele é representado por um resistor próximo a 0 ohms, que é como se fosse um fio. O que vai acontecer com a resistência equivalente se eu pegar um fio e ligar entre positivo e negativo? Assim, ó. Esse cara aqui teve entrada ligada com entrada, com entrada, com entrada, com entrada, e saída ligada com saída, 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 saída. Ou seja, o fio entrou em paralelo com cada um dos resistores, não foi? Se o fio tem aproximadamente 0 ohms de resistência, e a regra do paralelo é que a resistência equivalente no paralelo tem que dar menor do que o menor valor da associação, a resistência medida equivalente entre todos vai ter que dar menor do que a resistência do fio. Se a resistência do fio for 0,5, vai ter que dar menor do que 0,5. Mas será que isso é mesmo verdade? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para cima, porque teoria e prática têm que andar juntos para que exista a materialização do conhecimento. Não é verdade, pessoal? Tranquilo? Então olha só, vou tirar aqui o fio, só para vocês relembrarem, tá? Olha lá a resistência equivalente que mostrou, gente. Cerca aí de 230 kΩ. Perfeito? Legal. Vamos colocar o fio agora. Olha só.
colocando o fio aqui entre o positivo e o negativo. Olha a resistência equivalente que marcou lá no multímetro de bancada da Rigol Technologies. 0.6 ohm, gente. Ou melhor, 0.620 ohm, que é a mesma coisa que 600 miliohms. Perfeito? Batendo com aquilo que a gente falou, que a resistência equivalente do circuito em paralelo tem que dar menor do que o menor valor da associação. Se o menor valor é a resistência do fio, a resistência total tem que dar menor que a do fio, ou seja, tendendo a 0 ohms. Só que aí, gente, o que acontece? Olha que da hora agora para você entender, tá? O fio representa o curto-circuito. Não é verdade? Perfeito? Então, se a gente medir a resistência diretamente no curto-circuito, se eu medir a resistência diretamente no curto-circuito, o que vai acontecer, minha família eletrônica fácil? Ó, medir a resistência diretamente no curto. Olha o valor que deu aí, ó. 0.81. 0.081. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. 0.081, 82. Perfeito? Legal? Só que se eu medir no resistor do lado, ó, vou medir aqui para vocês agora, ó. Aqui. O que está acontecendo, gente? Ele vai dar uma resistência muito baixa também, tendendo a 0. Olha lá que interessante, ó. Veja. Então, quando a gente fala que a resistência do curto é tendendo a 0, olha lá, ó. Olha lá, 0.330. Medindo outro resistor, 0.600, 700, 400. Medindo outro resistor. Olha lá, gente, 0.900. Ou seja, não importa em qual resistor eu meça. Como eles estão em paralelo, a resistência equivalente do paralelo tende a 0. Se tende a 0, se eu medir aqui, eu vou medir o quê? A resistência do paralelo. Se eu medir aqui, a resistência do paralelo. Se eu medir a resistência aqui, a resistência do paralelo. Se eu medir aqui, a resistência do paralelo. A resistência equivalente desse paralelo. E é por isso que, quando um CI entra em curto, se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Se eu medir aqui, vai dar resistência do curto. Olha que louco, incrível e sensacional isso aqui que eu estou falando para vocês. Tá bom? Gente, inclusive, agora, para exemplificar ainda mais para vocês de forma incessante, para que você possa entender de forma definitiva, perfeito? Olha só, eu tirei todos os resistores e agora ficaram só os CIs. Então eu tenho o CI número 1, 2, 3 e 4 aqui. Com ambas as alimentações positivas ligadas aqui no positivo e as alimentações negativas ligadas aqui no negativo. Tá bom? Vamos medir a resistência total equivalente que está dando nesse momento entre o positivo e o negativo desses circuitos integrados. Vou pegar as duas pontas de prova, então, ó. Vou colocar aqui. Perfeito, ó. E vamos medir lá no multímetro de bancada Rigol, olha lá. Cerca de 27 megaohms, gente. 27 megaohms é a resistência equivalente dos 4 circuitos integrados com as suas alimentações em paralelo. Entrada com entrada com entrada, saída com saída com saída. Perfeito? Tranquilo? Vamos supor que esse CI aqui, ó, entrou em curto. A alimentação dele entre positivo e negativo entrou em curto. Então você concorda que se ele entrou em curto é como se um fio tivesse interligado o pino de alimentação positiva com a alimentação negativa dele, ó. Então, do positivo, a resistência entre positivo e negativo foi igual a 0. Como se fosse a resistência desse fio aqui, ó. Então, eu coloquei um fio aqui, ó. Só para vocês entenderem.
Perfeito? Olha só que louco, que é o valor que o multímetro de bancada da Rigol está mostrando agora. Ó. Não era 20 mega? Ó, vou tirar o resistor, gente. Olha lá a resistência que o multímetro vai mostrar. Olha lá, ó, 10 mega, por exemplo. Tá bom? Vou colocar o resistor agora. O curto. 0.4 ohms, gente. Ou seja, a resistência equivalente do paralelo tem que dar menor do que o menor valor. Como o menor valor é o fiozinho, a resistência equivalente tem que dar a resistência menor do que a do fiozinho. Perfeito? E aí eu estou medindo o total, ó. Resistência total equivalente da associação. 0.3 está marcando ali, tá vendo? Ó? Tá. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e vou posicionar para a gente medir a resistência desse CI aqui, ó. Negativo. Vamos lá? E aí vocês vão ver lá no multímetro de bancada da Rigol a resistência que vai marcar. Olha lá. 0.3. Perfeito? Agora vamos deslocar a ponta de prova para cá, ó. Daqui para cá. Perfeito? Olha lá o valor que deu. 0.4. Tá bom? Agora vamos medindo de baixo aqui, ó. Olha lá. 0.4. Ou seja, quando um entra em curto, entre a sua alimentação positiva e negativa, automaticamente, pessoal, automaticamente, quando você medir entre positivo e negativo nos demais, a medição do curto vai aparecer. Porque a resistência equivalente do curto-circuito de um CI acaba influenciando em todos os outros. Se eu tenho 1 mega, 1 mega, 1 mega e esse entrou igual a 0, ou 0.5, qual que é a resistência equivalente de todas as alimentações? Menor do que 0.5. Independente de em qual deles eu medir. Porque uma resistência em curto acaba influenciando a equivalência de todas que estão em paralelo. Tá bom, gente? Beleza? Então é por isso que quando você pega uma placa eletrônica, como essa central de automação de portão, e uma alimentação de qualquer CI entra em curto, entre mais 3.3 e 0, esse resistor em curto, na alimentação, a resistência interna de um CI em curto, na alimentação de um CI, entre mais 3.3 e 0, vai fazer com que, se eu medir em qualquer ponto entre mais 3.3 e 0, apareça essa baixa resistência, indicando então que a alimentação está em curto. Perfeito? Porém, em qual componente existe o curto-circuito? Qual é a massa podre eletrônica que entrou em curto e está interferindo na resistência de todos? Indicando que como se todos estivessem em curto, todos estivessem com 0 ohms entre positivo e negativo. E agora, professor, qual é a estratégia que você indica para localizar de forma certeira esse componente em curto de forma sensacional? Vem comigo que você passa de ano e é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos pra cima. Curtiram essa aula sensacional em parceria com a Rigol Technologies? Galera, já crava o dedo no like. Se inscreve no canal, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E é claro que se você precisa turbinar sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol e quer ganhar um descontão, usa o cupom EFÁCIL5. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai encontrar os distribuidores Rigol no Brasil. Escolhe o seu equipamento, osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, carga eletrônica, analisador de espectro, tudo isso e muito mais. Com descontão, cupom EFÁCIL5, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem outros links sensacionais aí para vocês também. Combinado? Um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus, é claro. Vamos pra cima. Tchau, tchau.